Mais uma palavrinha para compartilhar com vocês e um testemunho de vida que vai edificar muito a sua vida. E deleita no Senhor, descansa nele, confia nele, que o mais ele fará para a tua vida. Todas as promessas que ele prometeu para ti se cumprirá. Só descansa nele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É nos braços do Senhor que é o meu descanso. Eu não sei aonde você venha descansando ou procurando descansar, mas o único lugar, porto seguro, é os braços do Senhor. É no Senhor. E eu venho te falar aqui nesta manhã que lá em Deuteronômios, do capítulo 28, do versículo 1, essa passagem veio falando comigo há muitos anos e eu venho sempre acreditando e confiando nessa passagem. Fala sobre as promessas da bênção do Senhor sobre a nossa vida. E eu vou falar 2 versículos que é muito interessante eu te falar detalhadamente. Fala que, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha o que o Senhor fala, para a gente ter cuidado de guardar todos os mandamentos. E se ouvirmos a voz do Senhor, que Ele nos ordena, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas esta bênção virá sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aqui fala, como seremos benditos em toda a área da nossa vida se fizermos isso. Se guardarmos a voz dele com cuidado. Se guardarmos o mandamento e cumprir esse mandamento. Seremos sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Seremos benditos, seremos abençoados. Os nossos frutos serão abençoados, ou seja, os nossos filhos, a nossa família, a nossa parentela. Sabia que muitos dos seus parentes, muitos dos seus, é abençoado, será abençoado. Se você cumprir essa palavra, quando temos promessa, quando Deus tem promessa em nossas vidas, muitos dos nossos é abençoado mesmo sem eles merecer. Eles acabam sendo abençoados através de nós também. Bendito será o meu celeiro, o teu celeiro. As nossas mãos, aonde a gente vier tocar, pisar, será bênção, né? Será frutos de bênção. Bendito será o meu solo, a minha terra, a sua terra, o seu solo. Bendito será o seu lar. Aqueles que a promessa também fala que os seus inimigos, aqueles que levantam contra ti, eles sairão por 7 caminhos, correrão de você, e mal nenhum te atingirá, mal nenhum te achegará. O Senhor te justificará, Ele te julgará. A
através dos seus inimigos. Ele te julgará pelos seus opressores, acusadores, os que levantam contra você. Você não pegará mais emprestado, mas emprestará para aqueles que precisam. Ou seja, você vai abençoar muitas vidas daqueles que precisam. Onde há humilhação e vergonha, será dupla honra na sua vida. Muitas promessas aqui nesse versículo, nesse capítulo, fala para nossas vidas. E esse capítulo é um capítulo que eu venho carregando na minha vida há muitos anos. E uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu passei por um processo doloroso da minha vida. 8 anos, mais ou menos. E 8 anos atrás, eu morava na casa da minha mãe. Minha mãe me ajudou bastante. Eu já estava casada, tinha meus 3 filhos. E ali eu passei por uma humilhação, um processo de humilhação na minha vida, que só eu e Deus sabe. Foi um processo que foi necessário passar. No tempo eu não entendia, depois que eu fui entender. E eu morava num lugar onde não era meu. Tinha coisas que estavam disponíveis ali para mim, eu não podia muito tocar, e quando tocava era briga. Então foi um processo doloroso. E naquela época eu já tinha muito tempo de convertida. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que fala que no mundo as coisas eram mais fáceis, era melhor um pouco mais, do que na presença de Deus. A minha vida não foi assim. Quando eu era do mundo, tanto que eu fui escravizada, humilhada, por mais que eu fui humilhada estando na presença de Deus, mas nem se compara, porque as humilhações lá no mundo eu não tive recompensa nenhuma. Nada, eu não pude contemplar nada quando eu estava no mundo. Então eu só contemplava a minha miséria, a minha derrota, sendo escravizada. E quando eu me decidi em 3 dias ir para o encontro e ali eu me tornei uma outra pessoa, quantas coisas melhoraram, quantas coisas mudaram, quantas vitórias eu tive na presença do Senhor, mesmo passando por humilhação, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por luta, mas sempre eu via a recompensa de Deus mais na frente. Sempre eu via a vitória, as promessas. E no mundo para mim não foi bom, não foi melhor. É nisso que me faz não querer voltar pro mundo. Porque quando eu estava no mundo, a minha vida como era, o meu eu, o meu íntimo como era, quando eu olho estando na presença do Senhor, não se compara, eu não troco. Não troco as promessas, as bênçãos que está nessa palavra que Ele me dá. Não troco por nada. E eu passei por uma fase difícil ali na casa da minha mãe. E eu me lembro que teve um momento que eu estava tão difícil que eu andava e eu não sentia nem o chão, de tão difícil, de tão sem direção, de tão sem rumo, de tão sem solução que eu estava me achando ali naquele momento. E eu fui para uma tarde de uma bênção, uma minha cunhada, uma amiga minha, e um pregador chegou em mim, eu não esqueço desse dia, que ele falou: filha, chegará o tempo que você vai sair dessa humilhação, mas é necessário você passar por isso. E eu não vejo Deus te abençoando não somente com nenhuma nem 2 chaves, mas eu vejo muito mais. Chave na tua mão. Eu entendia que ali ele estava falando de uma casa, de um carro, porque eu estava passando por esse processo. Eu estava na casa da minha mãe, de uma casa que não era minha. Eu não tinha paz, eu não tinha liberdade, eu não podia falar muita coisa. Meu ex-marido tinha um carro, não podia muito contar com esse carro. Era muita briga, porque ele não me dava e eu queria pegar, porque eu falava que era meu, eu tinha direito, então foi muita briga isso. Então isso estava me trazendo, tinha hora que eu falava para Deus: Deus, se for da tua vontade, permita que tire esse carro da minha casa, permita que tire esse carro da minha vida. Nós andamos de ônibus, não tem problema, anda de pé, eu não tenho problema com isso, eu já ando mesmo, para mim não tem problema. Tinha um momento que eu falava: Deus, eu preciso de um lugar para morar, porque morar de aluguel eu já tinha morado e eu sabia que era ruim. A pior coisa que tem, você tá morando de aluguel, era humilhação do mesmo jeito. Então eu já sabia que se eu saísse da casa da minha mãe, eu ia morar de aluguel e ia ser pior. Já morei com os outros, com parente, nunca deu muito certo quando eu era mais nova. Então eu já passei essa fase de humilhação e eu sempre sonhava em ter o meu. E ali Deus me fez eu ir para um lugar, uma cidade, que tinha uma invasão e
eu fui lá, comprei esse lote. Nessa época eu tinha um dinheirinho, até nisso Deus proveu. Era 1.600, era baratinho. Uma invasão que eu não sabia nem se poderia ficar ou não, mas eu fui. Fizemos um lote enorme de 15 por 13. Fizemos um barraquinho pequenininho que só cabia uma cama, uma meia triliche de solteiro, um fogão, uma geladeira pequena, uma mesinha, um sofá de 2 lugares. Só cabia isso. E ali eu fui. Eu falei, chega, eu preciso ir pra lá, senão eu vou perder. E eu não quero perder. E eu fui. Senão os vagabundos poderiam tomar. Os bandidos que moravam lá, tinha muito bandido. E eu fui, não quis saber se tinha muito bandido. Eu fui com a cara e a coragem, confiada em Deus. Meu ex-marido não quis ir. Fiquei morando lá um mês sozinha. Matriculei meus filhos. E foi difícil. Porque a creche da minha filha era longe. Então eu levantava de manhã cedo, pegando na mão de 2 anos, levando a outra pra creche longe. Andava de manhã cedinho. E ali eu caminhava, eu falava, Deus, eu sei que vai passar muitas coisas, o Senhor vai mudar muitas coisas. Mas eu estou tão feliz de estar no que é meu. Eu estava tão feliz, igreja. Mesmo que aquele barraquinho era pequenininho de madeirite. Um lugar que eu não queria estar, perto de lugares que, assim, eu não pude contar com muita gente. Não tinha um marido ali por perto, na mesma hora estava, na mesma hora não estava. Ele não gostava de ir lá, não queria ficar lá, então ele ficava mais no recanto do que lá. Então praticamente eu ficava sozinha. Não tive a ausência dele, não podia contar muito com ele. Então quando ele estava, eu estava. Quando não estava, era eu e Deus. E ali foi necessário eu passar por isso, porque eu passei por um processo de dependência. Entenda algo, tem algo na sua vida que você vai passar por um processo para que você venha depender de Deus, confiar somente nele, descansar somente nele. E ali passei por esse processo e tinha um momento da minha vida que eu falava assim, meu Deus, me ajuda. Eu dentro de um lote enorme, eu olhava para o céu sozinha. Tinha parente ali por perto, mas eu não podia contar muito. E o barraco pequenininho, assim, quando eu fui para lá, não tinha nem banheiro, não tinha fosse. Foi eu e uma amiga minha que furamos até a fossa, abrimos a fossa. Nós duas abrimos uma fossa de 2 metros. Gente, quando eu lembro assim, era loucura. E essa minha amiga, ela foi lá só para me visitar e nós fizemos isso. E ela que me ganhou para Jesus antes, muitos anos atrás. Foi ela, eu fui para Jesus através dela. E aí ela foi embora e ficou eu e meus filhos. Aí depois meu irmão ia. Sempre meu irmão aparecia por lá, me ajudava. Meu irmão, nessa fase, meu irmão me ajudou tanto. Foi uma fase assim que eu pude mais contar com meu irmão. Deus usava ele para me abençoar, me ajudar. Ali a gente fizemos o banheiro e eu tenho certeza que muitas experiências que ele aprendeu hoje no serviço dele foi ali me ajudando, tentando descobrir muita coisa e saber por onde fazer, por onde começar. E a gente fazia instalação de banheiro, fazia isso, fazia aquilo, ele me ajudando em instalação de energia, tanta coisa, ele inventava, a gente reinventava, e o engraçado é que a gente se reinventava, um ajudando os outros, pegando experiência com os outros, um dando uma dica, pegava e dava certo. E ali eu fiquei ali, e eu tava tão feliz naquela casa. Às vezes a gente é feliz com pequenas coisas, e a gente tem que ser feliz com pequenas coisas que Deus nos dá. E eu sabia que Deus ia me colocar no maior, só que eu não sabia como, mas eu sabia que Ele ia. Então eu passei um processo ali. Tinha vezes que as pessoas iam lá em casa, nossa, pequenininha aqui, hein, Josi? Nossa, da vizinha ali é grande, hein? De tijolo já. Nossa, da sua amiga ali de madeirite, tudo dividido, banheiro, quarto, sala, cozinha, né? Lá, agora a casa assim é bom, eu teria coragem. Então às vezes ficava até desfavorecendo aonde eu tava, mas pra mim eu não tava preocupada com isso, eu nem ligava pra isso. Mas aí vai dar certo. Eu sabia que se eu corresse atrás, se eu me esforçasse, ia chegar do jeito que eu queria que chegasse. Mas pra mim ali pra mim tava bom demais do jeito que tava, pequenininho. Eu tava muito feliz ali, muito feliz. E nada me tirava do foco ali naquele momento. Eu tava passando por uma situação muito difícil ali também, com uma fase difícil da minha vida conjugal com meu marido. Então foi uma fase muito difícil mesmo.
E só que eu estava tão focada em construir aquela casa, em dar moradia, conforto para meus filhos, para mim, e em fazer algo, e me esforçar em fazer algo daquilo que era meu. E Deus foi me ajudando, foi enviando predeiros que eu nem conhecia, para fazer tão detalhadamente, com tanto amor, me cobrar mais barato. E eu não podia contar muito com meu marido. Então Deus, ele enviava dinheiro assim que eu não sabia de onde. E eu sem trabalhar, eu fiquei essa fase todinha, 5 anos naquele lugar sem trabalho. Eu morava num lugar onde só tinha empresa. Mas Deus fechou todas as portas. Eu fiquei 5 anos dependente de Deus, assim. Deus provendo, foi um dos momentos que eu já vivi mais milagre, assim. Coisa sobrenatural em Deus. Porque eu não tinha de onde tirar, eu não podia contar com muita gente. Com ninguém praticamente. E Deus provia. E eu fui construindo, de um barraco passou por uma casa de tijolo. E fui construindo aos pouquinhos, botando a mão na massa. Deus me ensinou a botar a mão na massa. Deus me ensinou a lutar pelo que é meu. Deus me ensinou a valorizar as coisas pequenas, para quando Ele me desse as coisas grandes, eu pudesse administrar isso, eu pudesse cuidar disso. E eu vivi algo sobrenatural, uma experiência sobrenatural com Deus ali, que me fez entender que eu podia contar somente com Ele, que era só Ele que podia me dar tudo aquilo que eu precisava. Eu podia contar, confiar com Ele. Eu passei muita dificuldade ali, e não foi dificuldade financeira, porque eu fui muito abençoada financeiramente, eu fui totalmente dependente de Deus. Deus, Ele provia assim de uma maneira na minha vida que eu ficava assim, construindo casa, meus filhos ficaram em melhores colégios, cursos, tudo por Deus que encaminhava. Muitas das vezes Deus enviava. Meus filhos às vezes faziam curso, nos melhores cursos que tinha lá. E sempre lá tinha doações, e meus filhos eram presenteados com os melhores presentes. Presentes caros, eu ficava olhando assim o mover de Deus, que Ele me amparava em tudo. Só que, mesmo passando em meia dificuldade, assim, na minha vida conjugal, porque eu queria contar com meu marido, eu queria contar com meus parentes, e não pude contar. Mas porque isso foi necessário, porque se eu tivesse todos eles para me poder contar, eu tinha certeza que hoje eu era confiante no homem, que hoje eu era dependente do homem. Mas não, Ele me ensinou a ser dependente e confiante nele. E Deus foi me ajudando. E aí eu consegui fazer o quarto dos meus filhos. Meu sonho era fazer o quarto dos meus filhos. Consegui fazer 2 quartos para eles. Consegui fazer 2 cozinhas. Consegui fazer uma sala enorme. Consegui fazer um quarto enorme. Então a minha casa era pequenininha e ela se tornou enorme. E depois que passei pelo esse processo, não demorou muito não, foi em 2 anos. Acho que não foi nem 2 anos direito. Tinha parente meu que morava ali 40 anos, 30 anos. E ainda tinha casas de madeirite, tinha pessoas ali que moravam muitos anos com casa de madeirite, vivendo aquela vida miserável e medíocre. Não, porque não tinha condição, tinha. E quando me via assim, eu em 2 anos fui para ali. Em 1 ano e meio já estava ali, já construindo casa, fazendo casa, sem depender muito de outras pessoas, sem poder contar, e a vida estava seguindo. E eu creio que eu fui muito exemplo para muitas pessoas ali. Mas não pela minha força, mas pelo agir de Deus. E Deus honrou. Deus honrou porque o tempo da humilhação que eu passei, morando na casa dos outros, morando de aluguel, Deus me tirou dessa humilhação e me colocou no lugar que é meu. E às vezes eu construindo ali, tinha pessoas que ele falava: tu tá doido, tu tá gastando dinheiro aí, tu tá carregando
carregando aterro. Quem aterrou meu lote foi eu. Eu era ajudante do predeiro, eu trabalhando de barrigão da minha filha de 6 anos. E eu ser ajudante carregando peso. E eu tinha prazer de fazer isso. Tinha vezes que eu deixava de comprar uma sandália, sem sandália para mim e para meus filhos, para poder comprar um saco de cimento. Porque eu estava tão focada em ter o conforto daquilo que eu não tinha. Eu estava tão focada em ter o que eu não tinha, que nada estava me tirando do foco ali, nem as lutas que eu estava passando com meu marido. E as pessoas iam lá, você tá gastando dinheiro. O governo vai vir, vai derrubar isso aqui, mulher. Espera mais tempo. E eu, não. Deus me deu isso aqui e eu tenho certeza que Ele não vai permitir isso. E se Ele permitir, eu tenho certeza que Ele vai me tirar daqui e me colocar em outro lugar e melhor. Eu sempre falava isso e confiava nisso, então eu não estava preocupada se eu ia gastar dinheiro ali. O pouquinho que Deus me dava, eu ia gastar ali. E eu recebia R$ 500 de Bolsa Família. Muito tempo Deus ficou me abençoando, não era o governo, foi Deus que me abençoou através desses R$ 500. Eu fui construindo essa casa com pouquinho, Deus multiplicava. Gente, como era algo sobrenatural. Era não, eu ainda vivo muitas coisas assim, mas quando eu lembro, quando eu passei por isso assim, com R$ 500 eu construí uma casa enorme, estruturada, em 1 ano e pouco. Com R$ 500 eu fiz tanta coisa. E esse R$ 500 ele multiplicava-se de uma maneira que eu não entendia. E até hoje muitos dos meus não entendem. Falava que eu recebia 5.000. Falava que eu estava tirando dinheiro de algum lugar. Não estava entendendo assim. Mas é porque as coisas de Deus não é para ser entendida, é para ser vivida. Porque nem eu mesmo entendia. Teve uma vez que Deus, bem na época que eu estava fazendo o quarto dos meus filhos, Deus enviou 1.000 e pouco no meu Pix. Que nem era para me receber, mas Ele enviou. E foi um dinheiro assim, chegou no momento exato para que eu estava precisando de comprar material. E ali construí uma casa enorme, uma casa de não sei quantos cômodos, cerâmica pintada, até forro. Eu fui abençoada no forro. Um lote enorme que hoje cabe uns 3 carros ainda. Aluguei ela, mudei pro Recanto, aluguei ela. E Deus me tirou de lá e falou: filha, você vai enfrentar outra luta, mas que é bênção para a sua vida mais na frente. Vim pro Recanto. E assim que Deus me deu esse lote na estrutural, Ele deu também uma aqui no Recanto para a loja. Só que a gente só veio investir nela depois que lá já estava pronta. Aí eu mudei para cá e a gente veio investir verdadeiramente para chegar a um ponto de ir morar, que é onde eu moro hoje. Então assim eu vejo que Deus me abençoou com meu carro, meu próprio carro. Passei por tanta luta com forte carro de marido, porque meu marido comprava, então ele falava que era dele, ele que comandava. E aquilo ali eu me irritava, eu brigava muito por isso, perdia tanta paz por causa disso. E eu sempre falava: Deus, um dia vai me dar o meu carro com o meu nome, onde quando eu quiser ir para qualquer lugar eu não vou pedir permissão, mas que eu vou pedir permissão somente para Ele. Na hora que eu quiser pegar, eu vou poder pegar. E Deus abençoou nisso. Então aquela promessa aquela profecia que aquele pregador falou lá atrás, que Ele não somente ia me abençoar, não só com 2, 3 chaves, mas muito mais. Hoje eu posso contemplar umas dessas chaves, que lá atrás eu me via tão pequena, que lá atrás eu me via tão assim, impossível, porque eu me via pequenininha, eu não tinha condição nenhuma, eu não tinha R$ 1, eu não tinha, e meu marido também não tinha. Se eu não tinha, ele muito menos. Mas ali Deus, Ele fez tudo isso. E hoje eu entendo por que eu tive que passar por esse processo tão doloroso de humilhação, de estar sozinha num lugar bem deserto. Hoje eu entendo que a minha confiança é nele. Hoje eu entendo dar valor nas pequenas coisas.
Hoje eu entendo que através das pequenas coisas eu consigo as grandes coisas. E quando eu tenho as grandes coisas, eu não vou desfavorecer as pequenas. E quando eu tenho as grandes coisas, eu não vou abandonar aquele que me deu, que me entregou e me confiou. Então todo esse processo foi necessário, me amadureceu, me firmou, me fez entender que eu não tenho que confiar no homem, nem depender do homem nenhum. Que eu não tenho que valorizar só o grande, há muitas coisas, mas que eu tenho que confiar nele e valorizar as pequenas coisas. Esse foi um dos processos de vida que eu passei, um dos testemunhos, porque tem tanta coisa que eu vivi em Deus nesse meio da caminhada, tanta coisa, que hoje eu olho assim e eu falo que valeu a pena. Como valeu a pena ouvir a voz de Deus. Como valeu a pena cumprir os seus mandamentos, mesmo difícil, mas valeu a pena. Porque hoje eu olho aquela promessa